As criaturas do outro mundo tiveram um grande destaque no desenho de Chaotic. No card game não foi diferente, possuindo diversas criaturas com ótimos efeitos e sendo a tribo mais abençoada com Magic Counters no começo do jogo. Eu sou o Rogue e no vídeo de hoje estou trazendo uma lista com as 5 melhores criaturas Overworld de acordo com a minha opinião. Então fica livre para comentar, dizer se concorda, mas enfim, vamos começar. Em quinto lugar na nossa lista, nós temos Loma Desert Wanderer. Ela é uma criatura do subtipo Guardião, possui status acima da média para coragem e sabedoria, enquanto que poder e velocidade já é um pouco abaixo da média. Ela possui 2 Magic Counters, 60 de energia escaneada e possui o elemento água, que é sem dúvida o melhor elemento do jogo. Ela possui duas habilidades. A primeira, um Defender genérico, e a segunda, pagando 2 Magic Counters, você pode fazer com que o ataque elementar alvo cause 0 de dano à loma, sendo basicamente um Melody of Mirage, só que para ataques elementares apenas. Essa criatura possui 2 Magic Counters, ou seja, ela pode ser um caster para Refrain of Denial, que é um Magic quase que obrigatório em todo deck Overworld, e até em decks mistos é interessante ela jogar esse Magic. Ela, como tem status bons de coragem e sabedoria, ela se encaixa bem em decks que usam sabedoria e coragem, muitas vezes Wise Guys tem essa combinação boa. Por ela ter o elemento água, ela também se encaixa em decks que usam Fluid Morph, decks mistos de Fluid Morph, por exemplo. Ela tem essa vantagem, essa aplicação. Ela é um concorrente do Tangaf Toborn, o general, o Tangaf Legendary, sendo que o Tangaf ele não possui Magic Counters, enquanto a Loma possui, tanto para usar na própria habilidade, quanto para jogar Magics do outro mundo, o que é ainda melhor. E para o Tangaf funcionar, é preciso 3 outras tribos para poder utilizar o melhor potencial dessa carta. Fora que, por ele ter um fogo 5, ele é mais utilizado em decks que usam fogo. Já para decks de água ou de sabedoria, a Loma acaba sendo mais interessante. Por ela ser uma criatura com um defender genérico muito bom, ela ver jogo tanto em decks leais do outro mundo, quanto em decks mistos, e decks mistos com o Fluid Morph, ela acaba merecendo a quinta posição em nossa lista. Em quarto lugar, nós temos Ikatoshi, o Ike-Rei. Ele é um guardião-herói, possui status baixos de coragem, poder e velocidade, mas tem uma sabedoria de 80, que é acima da média. Ele possui 2 Magic Counters, não possui elementos, possui 25 apenas de energia escaneada em média, sendo uma criatura Mic, e ele possui apenas uma habilidade. Ao início do combate, se a sua criatura engajada não possui elementos, ela ganha 20 de energia. É uma habilidade provocada ou disparada que é muito boa para ganhar energia e manter ela durante todo o combate. Ele é uma criatura Unique, então só é possível ter uma cópia dele por deck. Ele é muito jogado em decks de Ivena, por exemplo, já que a própria Ivena não possui elementos e é uma criatura poderosa, só que muito mais por conta dos suportes que tem no seu deck. Então ele vê jogo em decks de Ivena e também em algumas criaturas que possuem somente um elemento, como a própria Loma. É interessante você jogar o equipamento que remove esse tipo elementar para ganhar disciplina, e aí já dispara também o efeito do Ikatoshi, já que a sua criatura não tem mais tipos elementares. Essa combinação é potencialmente boa no Mexor, campeão elementar, onde você gasta os 3 elementos dele, onde já consegue os bônus que o próprio Mexor possui e acaba disparando o efeito do Ikatoshi. Algo interessante dessa carta também é que ele não é leal. Então, em decks de Anarquia, por exemplo, ele é jogado. Outros decks que podem utilizar essa mecânica de remover o elemento, como por exemplo o Ursis, não é tão utilizado, mas pode ser também. Fora que o Ikatoshi, por ter uma elevada sabedoria, ele pode ser protegido por Azaya, o que é um equipamento muito bom para suas cartas suportes. E também ele pode jogar Refrain of Denial e outros Mildics Overworld bons, o que é interessante tanto em decks leais do outro mundo, quanto em decks mistos. Ele é versátil, ele é um ótimo suporte e é praticamente a única carta que beneficia criaturas que não possuem elemento, ou pelo menos beneficiam diretamente.
merece estar em quarto lugar, já chegou a ser banido ou limitado por pouco tempo, é uma carta realmente boa. E em terceiro lugar, nós temos Tartarek, na sua versão Psy Overloader. Ele é um herói Minion, possui valores altos de coragem e sabedoria, poder um pouco baixo e uma velocidade mediana, possui também 2 Music Counters, 65 de energia escaneada e os elementos fogo e terra. Ele possui as mesmas habilidades como regular ou como brainwashed. A primeira, a criatura alvo ganha 35 de sabedoria, pagando um Music Counter. E a segunda, se você descartar um Music Overworld, você pode destruir um chefe alvo que possui 100 ou mais de sabedoria. Dá para ver que essas habilidades combam uma com a outra para poder destruir criaturas chefes, que não são utilizadas em todos os decks, mas a maioria dos chefes tem que ter um Chailor, aquele equipamento que nega habilidades para evitar esse efeito do Tartarek. Por ele ser um lutador muito bom, que possui 2 Music Counters, mesmo que você não queira utilizar as habilidades dele, vale a pena usar, como o próprio Tongue of Tobor em Training, que possui alta energia, 2 Music Counters e alguns elementos bons, e uma habilidade que talvez você use e talvez não, já que nem sempre você vai enfrentar um deck que tem criaturas chefe, por exemplo. Ele pode ser um caster muito bom para Refrain of Denial e para outros Mildics que você precisar. Um lutador com 2 Mildic Counters você não dispensa, com certeza. Fogo e terra não são lá a melhor combinação de elementos, mas são boas, tanto juntos ou separados. Eles juntos é mais interessante para Elemental Oxidation, já ataques de fogo são muito bons e ataques de terra são muito bons também. Ele tem visto o jogo em decks de Ivena, decks Wise Guys, já que a própria Ivena tem uma alta sabedoria, tem o suporte que pode aumentar a sabedoria ainda mais. Só que em casos extremos, um Tartarek ajuda, dando mais 35 de sabedoria para ela. Em decks de Pop, ele também vê jogo, já que ele tem a mesma combinação de elementos que o Maxor Pop, e caso precise aumentar a sabedoria dele, ele também atua como um suporte interessante. Mas, por ele ser uma criatura Minion, ele também vê jogo em decks com o chefe Marillion, como o Eraktab, já que ele possui uma sabedoria muito alta e ele tem uma habilidade que pode aumentar ainda mais a sabedoria dele, então ele comba muito bem com o Eraktab, também comba com o Netuar, já que ele tem uma coragem elevada, e se ele tiver equipado com Cranium Pendant, ele pode aumentar ainda mais a sua coragem, gastando terra, e assim pode cumprir os challenges 50 desses dois chefes Marillion. Por ele ser um Minion também, ele pode ser um alvo para Nourish Nocturne. Ele pode também jogar esse próprio Mildic, então ele é sacrificado e a criatura engajada a alvo ganha energia escaneada desse Minion. E ele possui 65 de energia escaneada, o que é um boost impressionante para a sua criatura. Geralmente para decks de Auni ou alguma outra carta que você quer muito proteger. Ele também é alvo da Psionic Serenade, onde você remove um minion da pilha de descarte e causa dano igual à energia escaneada dele. E causar um dano burn de 65 é, no mínimo, interessante, para não dizer extremamente apelão. Então, por conta dessa grande versatilidade em decks leais, decks mistos, decks de minion, decks de chefe Marillion, o Tartarek merece estar aqui em terceiro lugar. Versátil, poderoso, eficiente, um bom lutador e um bom suporte. Uma criatura bem completa se analisar nesse sentido. Em segundo lugar, chegamos na região das cartas mais proibidas. Começamos com Rune Pautanin. Ela é um caretaker, um zelador, possui uma coragem mediana, status baixo de poder e velocidade e uma sabedoria bem acima da média, de 110. Possui também, como os anteriores, 2.000 de counters e um valor de energia muito baixo, mas ela possui uma habilidade inata extremamente apelona. Quando alguma criatura não overworld do oponente perder um Music Counter, você cura 10 de dano da criatura alvo. É uma criatura unique e leal, ou seja, a quantidade de decks que você pode utilizar é bem restrita, mas mesmo assim absurdamente forte. Eu ouvi um certo rumor de que a Rune Pautanin e o Zamul
foram duas cartas que os criadores realmente se arrependeram de ter criado, por não serem cartas muito divertidas. O Zamu, nós já falamos um pouco sobre ele na lista das criaturas Underworld, que é das melhores ou mais poderosas, e estamos falando da Rune Pautanin agora. Bom, contra um deck de Overworld, essa criatura realmente é inútil, não tem efeito nenhum. Mas, para outros tipos de deck, sempre que você jogar um Mildic, de custo 1, por exemplo, você cura 10 de dano da sua criatura alvo. Sempre que for jogado um Mildic de custo 2, então você cura 20 de dano da criatura alvo. Se você usa uma habilidade ativada que remove contadores também, você cura dano da sua criatura. Imagina só um Mocadinho. Você remove 4 contadores dele para curar 25 das suas criaturas. Com a Rune Pautanin, você cura 40 de uma criatura alvo. Então isso limita bastante o que o oponente pode fazer. Para muitos decks é preciso jogar Mildics ou ativar habilidades que removem contadores, e com a Rune Pautanin em campo, sem pagar nada, você vai ter uma cura de grátis, uma cura grátis, sempre que for ativado esse efeito. Então, é uma habilidade realmente muito poderosa, você não paga nada por isso e pode curar o tempo todo. Contra muitos decks é destruidora. Num cenário em que decks Overworld são totalmente o meta e sempre se enfrenta decks Overworld, essa carta não funciona, mas contra os outros decks, essa carta é absurdamente forte. Então merece estar em segundo lugar de nossa lista. E ela também pode ser equipada com a Zaya, já que ela tem uma sabedoria muito acima da média, e também pode jogar Mildics, como Refrain of Denial. E em primeiro lugar, não poderia deixar de falar de Najarin, Fluid Morphers Full. Ele é um herói estrategista, possui status baixos nas disciplinas e até a sua sabedoria não é lá muito alta, comparando com outras criaturas Overworld. Ele possui 3 Music Counters, uma energia muito baixa e possui 3 habilidades. A primeira delas, que é a mais forte, quando alguma criatura do oponente ganha um Music Counter, o Najarin também ganha um Music Counter. Pagando um Music Counter, a criatura alvo ganha 5 de energia, o que é muito forte. E a terceira habilidade, que é uma habilidade muito fraca, pagando 2 Music Counters, você pode negar um Music Marillion, que não é lá tão assustador, tão poderoso assim. Ele é uma criatura Unique, mas mesmo tendo só um, é absurdo ter um desses em campo. Por quê? Como o nome sugere, ele é destruidor contra Fluid Morphs. Sempre que um ataque de água é jogado, um Fluid Morph ganha um Music Counter. E geralmente em decks Marillion, você usa no mínimo 2 ou 3. Então sempre que o oponente jogar um ataque de água e ganhar 3 Music Counters, o Najarin também vai ganhar 3 Music Counters. Até mesmo usando cartas como Heptagon Hail é interessante contra outros tipos de deck que não tem Fluid Morph. Você usa essa carta e se seu oponente tiver 6, 5 criaturas, cada uma ganha um contador e o Najarin vai ganhar uns 5 ou 6 contadores, o que também é muito forte. Cartas que dão contadores para o oponente, como a Flauta Mypidian, Halpasak Kimigrid, também são vantajosas de usar, porque o Najarin também ganha contadores. E esses muito contadores podem ser usados na segunda habilidade dele, para fazer a criatura alvo ganhar 5 de energia. Então, imagina só um Fluid Morph, que são decks que não causam lá tanto dano. O Najarin pode aumentar a energia da criatura, aumentar bastante, sempre que for jogado um ataque de água. E isso é bem poderoso, bem vantajoso e para outras aplicações. Ouvi falar de um certo combo, onde você pode estacar contadores no Najarin para ativar o efeito da Glacier Plains, Marillion Rift Cannon, e ter um alto win. Eu não sei o quão vantajoso seria esse combo, a menos se você não estiver enfrentando um deck Fluid Morph, não é lá tão bom assim, mas de toda forma, é uma forma de usar o potencial dessa carta, mas eu acho que utilizar a segunda habilidade dele seria muito mais apelão, para deixar sua criatura cada vez mais forte. Poderoso, uma habilidade muito forte, muito viável, e por ele não ser leal, ele se encaixa em outros decks também, decks mistos, então ele merece estar no topo das criaturas Overworld.
E se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve, comenta, falando se gostou, se não gostou. Se você joga de Overworld, fala a sua opinião. E é isso aí, pessoal. Conto com o apoio de vocês. Vou estar postando vídeos sempre sobre Chaotic e outros card games também. E é isso aí, pessoal. Até a próxima.